Eu gostaria de ler o texto para vocês, que nós vamos falar nessa manhã, o Salmo 126, um salmo bastante conhecido e que tem lições muito importantes para a nossa vida hoje, amém? Salmo 126, a partir do versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Queria pedir para manter aquela imagem, isso. Hoje nós vamos falar sobre 7 marcas de uma restauração que vem de Deus. Eu era conhecido como o pastor que pregava em 3 pontos, mas agora todo mundo está pregando em 3, então eu vou pregar em 7. Fique tranquilo, porque apesar de serem 7 pontos, eles vão ser todos mais breves e a gente vai terminar no horário aqui, tá bom? Por que a gente precisa falar tanto sobre restauração, gente? Porque nós já nascemos em um mundo caído, nascemos com uma herança do pecado, com uma natureza pecaminosa, e além dos erros que nós mesmos cometemos, nós sofremos ataques externos. Desde que a gente nasce, na nossa educação, em todo o processo, na família, na escola, dentro da igreja, a gente sofre, eventualmente, nos relacionamentos, a gente se fere, a gente se ofende, a gente mesmo comete os nossos erros, nossos pecados, que fazem com que a gente precise de restauração. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê exatamente isso, a história de um povo que muitas vezes errou e muitas vezes precisou ser restaurado. Então, restauração é um tema necessário e nós precisamos entender o que é que Deus tem para fazer nas nossas vidas, amém? Quando nós olhamos para esse texto, ele está falando de um tempo em que o povo de Deus estava voltando para a sua terra. Eles foram avisados, não por 1 ano, 10 anos, por centenas de anos. Desde o começo, nós vamos ver alguns textos, Deus avisando: se vocês se desviarem, vocês vão sofrer essa disciplina, vocês vão para o exílio, vocês vão sofrer nas nações, sendo dominados pelas nações à sua volta. E o povo fez exatamente o que não devia fazer. Um rei ruim morria, vinha outro pior. Eles conheciam a Deus e tinham a cara de pau de ficar lá oferecendo sacrifícios aos ídolos dos povos ali à sua volta. E às vezes faziam as duas coisas, não deixavam de servir a Deus. Num dia estavam lá no templo, no outro dia estavam lá no monte oferecendo sacrifícios a ídolos. Então, esse momento aqui, o Salmo relata um momento de restauração, em que depois de sofrerem esse momento do exílio, Deus os restaura e os traz à sua terra. Então Deus tem uma restauração para nós. Mas eu queria perguntar para você, aproveitando a imagem que a REC preparou para a gente aí. Olha só para esse carro aqui à minha esquerda. Se você ganhasse um desse aqui, você acreditaria que você pode restaurá-lo? Você acreditaria que você conseguiria deixá-lo novinho? Não é? Olhando para isso aqui, não dá para acreditar que eu acho que é um Jaguar, tá? Eu não sei que ano é, mas é um Jaguar. Que ele pode ficar assim de novo. Deus pode fazer uma restauração na sua vida. E se você ganhasse um desse aqui, precisasse contratar alguém para restaurar esse carro, você acha que qualquer pessoa conseguiria? Você contrataria o mecânico dali da esquina? Qualquer pessoa consegue fazer isso aqui, virar isso aqui de novo? Não, não é? É por isso que nós vamos aprender alguma coisa com esse salmo hoje, amém? Quero falar então sobre 7 marcas de uma restauração de Deus. E a primeira é: a sua fonte é Deus. A fonte da restauração é Deus. Não é qualquer um que pode fazer isso. Você mesmo não consegue. Vamos ver o texto. 3 vezes o texto afirma que a fonte da restauração é Deus. Ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. No versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Senhor restaurou. No versículo 2, no final,
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E no versículo 3 de novo: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Um dos erros mais populares, mais comuns na vida cristã, que as pessoas no mundo inteiro cometem, nós aqui cometemos, talvez você esteja cometendo, é que quando algo dá errado, quando a gente precisa de restauração, e especialmente quando a gente precisa de restauração por um erro que nós cometemos, a gente quer consertar as coisas. E a gente quer mostrar para Deus que a gente é capaz de fazer a coisa certa. Parece uma coisa bonita, um senso de responsabilidade, né? A pessoa pensa assim: bom, eu que arranjei encrenca, eu tenho que consertá-lo. Seria muita folga eu fazer a coisa errada, sofrer a consequência e depois achar que Deus é que vai consertar? Não, eu vou ter que pagar esse preço. E a gente tenta então, pela nossa força, pelo nosso poder, pela nossa capacidade, pela nossa força moral, fazer as coisas certas para consertar aquilo que a gente estragou. Então veja bem, eu não estou dizendo que você não tem nenhum papel, muito pelo contrário, a gente precisa se arrepender dos nossos erros, a gente precisa reconhecer os nossos erros, a gente precisa estar disposto a fazer coisas que precisam ser feitas, amém. Mas você precisa se lembrar que só Deus tem o poder para realmente restaurar. Só Deus tem o poder para trazer algo novo na sua vida. Então quando você precisa de restauração, lembre-se, ela vem de Deus. Deus já sabia que você iria errar e te amou assim mesmo. Ele está pronto a mostrar a sua graça mais uma vez. Ele está pronto a te abençoar mais uma vez. Você precisa buscar a Deus, precisa se arrepender. Isso não elimina a sua responsabilidade, mas você precisa se lembrar que é Deus quem faz a obra, amém? Eu vou perguntar para você uma coisa. Hoje em dia o pessoal está fazendo uma brincadeira, até aqui na igreja fizeram, né? Perguntam assim: está na Bíblia ou está amarrado? E tem uma frase que muita gente pensa que está na Bíblia: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Em que livro está esse versículo? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Onde é que está esse versículo? Não está na Bíblia. Desse jeito não. Mas eu vou mostrar para você que a ideia é muito bíblica. É muito bíblica. E está em outros versículos. Por exemplo, o Senhor ampara, Salmo 145, 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. O homem cai, o homem fica prostrado. Quem é que levanta? O Senhor. Provérbios 24, 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Ainda que o justo caia 7 vezes, o cair é do homem. A palavra, a frase, o provérbio não está na Bíblia, mas está a ideia exatamente como a gente vê. E ainda o Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom. Quem é que firma? O Senhor. E se agrada do seu caminho. Se cair, quem é que cai? O homem. Não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, quando você sentir que precisa de um processo de restauração na sua vida, se você hoje precisa ser restaurado, se há alguma área em que você caiu, errou, pecou, ou até mesmo sofreu agressões externas que feriram o seu coração, você precisa hoje de restauração, lembre-se, o levantar é de Deus, amém? Você precisa contar com o poder de Deus. Não tente mostrar para Deus que você é bom o suficiente. Não tente mostrar para Deus que você merece, porque você não merece. Você precisa se levantar, mas você precisa confiar na graça de Deus, no poder de Deus. É o poder do Espírito agindo na tua vida que vai conseguir fazer aquilo que ninguém acredita que é possível mais, amém? Vamos seguir adiante? Segunda marca da restauração é que ela é surpreendente. Veja lá o final do versículo 1. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. Ou seja, foi uma surpresa. Eu não conseguia mais imaginar
que a minha vida pudesse ser restaurada dessa maneira. Eu não conseguia imaginar os caminhos que Deus iria fazer. Parecia que estava tudo perdido. Parecia que não tinha mais jeito. E então, ficamos como quem sonha. Foi algo tão surpreendente, tão maravilhoso, que nós ficamos como quem sonha. A restauração do povo depois do exílio parecia totalmente improvável. Como é que você vai imaginar que um povo que sofre, que erra, repete o erro daquele jeito, vai ser restaurado? Como é que você pode imaginar que um povo que caminhou daquele jeito, não demonstrou arrependimento, não demonstrou mudança, fosse ser restaurado? O futuro deles parecia sombrio, gente. Eles já tinham passado pela glória do reino de Davi, pela glória ainda maior do reino de Salomão. Eles já tinham sido fortes, poderosos, os inimigos nem os perturbavam mais, e eles foram caindo, o reino se dividiu, o reino do norte, do sul, eles foram levados cativos, e agora, depois de tudo isso, depois de serem levados para fora da sua terra, o seu templo destruído, as muralhas destruídas da cidade, dá para acreditar que agora que eles estão espalhados entre os povos, eles vão ter força para fazer algo novo? Se o caminho foi de queda, como é que você vai acreditar que essa pessoa pode um dia ser diferente? Como é que você pode acreditar que, se quando eles eram fortes, eles caíram, agora que eles estavam espalhados entre os povos, humilhados, porque era essa a situação deles, como é que eles podem ser restaurados? Só porque, como vimos no primeiro ponto, existe o poder de Deus, amém? E aí, quando o poder de Deus vem, algo surpreendente acontece. A restauração de Deus é algo surpreendente. Significa que vai além das expectativas humanas. Talvez as pessoas olhem para você e não acreditem que você pode se levantar novamente. Talvez você mesmo olhe para dentro de si e diga assim: mas eu já falei tantas vezes, eu conheço a palavra e ainda errei de novo. Será que tem um jeito para mim? Será que meu futuro não é sombrio? Será que meu futuro não vai ser de desgraça, de queda? Não, não vai ser. Se você buscar a Deus, a restauração que vem de Deus estará sobre a sua vida, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, porque Ele de fato faz isso. Então, tanto a possibilidade de exílio como a restauração já haviam sido anunciadas. Deus sabia de tudo, Deus já havia anunciado que eles seriam restaurados, mas eles ainda assim se surpreenderam. Veja que lá em Deuteronômio 30, versículos 1 a 3, olha, Deuteronômio, lá no comecinho da história. Deus já tinha dito para eles assim, olha: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Deus está dizendo assim: vocês vão para o exílio, mas se você lá se lembrar daquilo que o Senhor já te disse, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajudará de novo, te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Amém? Deus já sabia o que ia acontecer e já tinha avisado muito antes: olha, mesmo que vocês cheguem a esse ponto, eu tenho o poder para mudar a sorte de vocês, se vocês realmente se arrependerem. Amém? Se eu soubesse cantar, se eu tivesse o mínimo dom para cantar, eu cantaria para vocês agora aquela música que o Carlinhos canta muito bem, que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém? Se o pessoal do louvor quiser preparar para o final, por favor. Terceiro lugar, a restauração que vem de Deus produz louvor.
Veja o versículo 2 e o versículo 3. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A restauração que vem de Deus traz alegria, mas não é qualquer alegria, não é aquela alegria tímida, é alegria esfuziante, é uma alegria que várias vezes o texto chama de júbilo. Você sabe o que é júbilo, gente? É quando você não consegue se conter. Então eu quero dizer, para você que hoje está passando por um momento difícil na vida, para você que hoje olha para dentro de si e sabe que precisa de uma restauração que talvez você não consiga ver, você não está conseguindo visualizar, mas que Deus tem poder para fazer, isso vai trazer grande alegria na tua vida. Vale a pena a gente se consagrar, vale a pena a gente orar, sondar nosso coração, falar com Deus, deixar Deus falar com a gente. Vale a pena a gente se dobrar diante da palavra de Deus e orar, porque quando Deus restaura a nossa vida, isso traz grande alegria. Vai ser muito bom para a tua vida experimentar uma restauração que é um toque do poder de Deus na sua vida. Se você nunca sentiu, nunca experimentou um toque realmente de poder de Deus que transforma as coisas na tua vida, busque isso, porque não tem outra coisa que vale a pena mais do que isso. É verdade que a Bíblia diz que a gente tem que louvar a Deus em todo o tempo, amém? A gente deve se alegrar no Senhor, inclusive nas dificuldades, inclusive nos momentos difíceis. Mas quando você experimenta a alegria, que é fruto de um toque do poder de Deus, é a coisa mais gloriosa do mundo. É como se você estivesse antecipando um pouquinho do céu. Porque lá no céu vai ser assim. Lá no céu vai ser alegria plena, alegria duradoura, alegria completa. Não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter memória das coisas ruins. E aí você consegue antecipar um pouquinho do céu para a tua vida aqui, e o toque de Deus trazer restauração na tua vida. Você precisa experimentar essa alegria. A alegria de ser tocado e transformado por Deus é fruto de uma restauração, de um toque do poder de Deus sobre você. E essa alegria, ela é tanto fruto da restauração, como ela mesma traz mais um pouco da restauração. Vê se você entende isso. Por que eles estavam alegres? Porque foram restaurados. Mas ao mesmo tempo, essa alegria produz também restauração. Quando você se alegra, não vem algo bom na sua vida, não produz coisas boas. Eles recebem a restauração, se alegram, e porque se alegram, coisas novas começam a acontecer, começam a surgir, começam a crescer, brotar dentro da vida deles. Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então a alegria, ela mesma é também produtora de restauração. O coração alegre aformoseia o rosto. Você vai ficar até mais bonito. Que coisa boa. Tem uns que estão precisando mais, outros menos, mas você vai ficar até mais bonito. O coração alegre aformoseia o rosto. Eu conheci uma pessoa, na época, na igreja onde eu me converti. Era uma senhora, ela tinha um aspecto tão pesado, tão triste o tempo inteiro. Sabe, a gente não tinha muita vontade de estar perto dela, para ser sincero. Ela tinha uma expressão muito pesada, em todo o tempo. Um dia, depois de muito tempo, encontrei com ela numa outra igreja, e eu quase não a reconheci. Ela estava alegre, cheia de vida, parecia outra pessoa. Ela teve um processo de restauração, ela teve um toque de Deus que mudou a sua vida, ela foi avivada, ela era outra pessoa. Estava muito mais bonita, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Foi um dos casos mais claros em que eu vi como o toque do poder de Deus muda a vida da gente, ao ponto das pessoas olharem para o seu rosto e falarem assim: puxa, você está diferente. Você está diferente, amém? Provérbios 13, 12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quando você alcança aquilo que você buscou, é árvore de vida, é algo que vai produzir mais restauração ainda. A restauração vem e traz alegria, e a alegria vem e traz mais restauração ainda.
Então busque, porque vale a pena. E não é uma alegria passageira, não é uma alegria pequena, não é uma alegria comedida, não. É alegria esfuziante, é uma alegria que a Bíblia chama de júbilo. E também isso está profetizado na Bíblia. Isaías 35:10, falando justamente desse tempo em que as pessoas voltariam a Sião, voltariam para a sua terra, seriam livres do cativeiro. Diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, a alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. A tristeza vai fugir de você, ela não vai querer conversa com você mais, amém? Isso estava prometido já por Isaías. Deus já sabia o que ia fazer, contou ao povo e disse: vai ser assim com vocês. Você não vai viver nessa tristeza, você não vai viver no fundo desse poço, vocês vão sair daí, você vai sair daí, amém? Isaías 51:11 repete quase a mesma coisa, diz assim: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Certa vez um poeta disse que tristeza não tem fim, felicidade sim. Que infeliz, que triste olhar para a vida desse ponto de vista. O texto está dizendo aqui o contrário. Para você que ama a Deus, para você que conhece o poder de Deus, para você, quando é restaurado pelo poder do Espírito Santo na tua vida, a alegria será eterna, perpétua alegria, a Bíblia promete. A alegria é o normal da sua vida. A tristeza pode acontecer, momentos difíceis podem acontecer, mas a alegria é a sua condição natural, quando o sobrenatural vem sobre a tua vida, amém? A quarta marca da restauração que vem de Deus é que ela gera testemunho. O versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O poder, o impacto dessa restauração, de você ser tocado por Deus, de você ter a sua vida mudada, transformada, não vai só trazer alegria para você. Essa alegria é tão grande, essa transformação é tão grande, é tão poderosa, que ela vai trazer impacto na vida de outros que não conhecem a Deus. E as pessoas que não conhecem a Deus vão olhar para a tua vida e vão honrar a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus vão olhar para a tua vida e vão ser atraídas, vão desejar conhecer a Jesus, porque eles vão dizer assim: o que Jesus fez na vida dele vale a pena. Eu também gostaria de ter uma restauração desse jeito. Eu também gostaria de experimentar o que eu estou vendo na sua vida. Grandes coisas, os povos vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Uma vida restaurada honra a Deus. Assim como na queda nós podemos desonrar o nome de Jesus, assim como a tua queda pode ser um motivo de um mau testemunho, a tua restauração honra a Deus. A tua restauração demonstra ao mundo lá fora, que precisa desesperadamente de restauração, que existe um caminho, existe um poder que realmente é eficaz, existe um poder que transforma vidas, que transforma pessoas, existe um poder que é surpreendente, que faz coisas que ninguém acredita. Sabe, eu me lembro que há algum tempo estava lendo uma revista famosa aí fora, vocês conhecem, eu não vou citar o nome aqui, mas em Minas Gerais eles chamam de Olha. Para os outros é Veja mesmo. Eles não costumam falar bem da palavra de Deus, dos evangélicos, da igreja. Quase sempre que existe uma matéria é para falar mal. É para apontar algum erro, algum problema, muitas vezes até de uma maneira difamatória. Mas eu li certa vez uma matéria que falava sobre como as pessoas estavam sendo transformadas nas prisões através do Evangelho. E o jornalista, não era cristão, foi lá fazer uma matéria
E na análise deles, eles estavam dizendo assim: olha, ninguém acredita que uma pessoa na cadeia pode ser transformada. As pessoas não sabem o que fazer para consertar a vida de alguém que cometeu crimes e foi parar numa cadeia. As próprias penas que existem, elas não servem para realmente consertar a vida da pessoa. Elas não mudam o caráter de alguém. Mas o repórter ficou impressionado, porque lá dentro tinha um traficante que não traficava mais nada. E vocês sabem que mesmo lá dentro existe. Existia um cara que já tinha matado várias pessoas, que era perigoso, e que agora tinha se tornado um pastor dentro da cadeia, e que era incapaz de fazer mal para uma mosca, como se diz popularmente. Gente que tinha sido presa aos vícios e que hoje não queria mais saber de nada disso. E eles viram a transformação, e eles diziam o seguinte: nada tem transformado a vida de pessoas dentro de uma cadeia como o trabalho que os evangélicos fazem lá dentro. Isso é o poder de uma restauração que vem de Deus. Não vai trazer só alegria para você, vai trazer transformação de vidas, vai fazer com que as pessoas lá fora, que talvez nem queiram saber de Deus, comecem a cogitar a ideia, comecem a considerar a ideia, porque eles vão ver assim: existe uma mudança assim, eu estou vendo. Ninguém acredita que as pessoas podem mudar, mas eu estou vendo mudança. Vai trazer testemunho. A sua restauração honra a Deus. A sua restauração não é somente uma bênção para você, mas quando um casamento é restaurado, quando uma vida é restaurada, quando alguém sai de um vício, quando alguém sai de uma situação de derrota, o nome de Jesus é honrado, porque as pessoas reconhecem. Dali não dava para sair nada. Daquela pessoa, por ela mesma, não ia acontecer nada diferente. Se acontecer algo diferente, é porque existe um poder superior atuando ali. Amém? E o nome de Jesus é honrado. Salmo 96, 3 e 4 diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. As nações precisam conhecer o poder do Senhor. Amém? Em quinto lugar, a restauração que vem de Deus estimula a fé para novas experiências. Estimula a fé para novas experiências. Veja o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Aqui é interessante que o texto começou falando que já fomos restaurados, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então parece que já aconteceu. De repente, no versículo 4, ele pede para Deus restaurar de novo. O que é que está acontecendo aqui? A restauração não tinha sido completa ainda. O povo não tinha voltado todo para a sua terra. Eles vieram em etapas diferentes. Então aqueles que vieram sabiam que ainda tinha mais gente para voltar. E aqueles que voltaram para a sua terra, o que é que eles encontraram? Os muros da cidade destruídos, uma cidade que não tinha segurança, o seu templo destruído, precisando ser reconstruído, tudo abandonado. Imagina, se tira o povo daqui da terra, quando volta, o que é que tem? Vai estar tudo bonitinho, conservado? Não. O país estava destruído. Então eles estavam numa situação em que eles viam a glória de Deus, viam o poder de Deus, eles estavam voltando para a sua terra. E eles se alegravam, mas eles olhavam para frente e ainda tinha muita coisa para fazer. Ainda tinha muita coisa para restaurar. E aqui eles dizem então: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. A alegria de olhar para aquilo que já havia sido feito dava fé e esperança para aquilo que ainda faltava. Quanto mais você experimenta do poder de Deus, mais você crê que vai poder fazer mais algo ainda superior. Quanto mais você conhece o poder de Deus, mais ânimo você tem para ter novas experiências de fé. E tem gente que nunca está crescendo espiritualmente porque não experimentou um primeiro passo. Porque quando você dá um primeiro passo, quando você sente Deus agindo na sua vida, quando você experimenta o poder da sua vida, de Deus na sua vida, lá na frente você vai dizer: Deus pode fazer de novo, Deus pode fazer mais. Amém? E a figura aqui das torrentes do Neguebe, o Neguebe era uma região muito árida, desértica.
Mas ali, em certos momentos, existem torrentes, rios que não são, como é que se diz? Duradouros. Eles acontecem em certos momentos, quando há chuvas fortes. Coisa rara, mas que acontece, e então vem aquelas correntes. Quando há o degelo no norte, e aquela água chega até ali. O Lamartine falou disso, né? Ele viu lá aqueles rios temporários. Você passa ali, tem o leito do rio, mas está seco. É uma região muito desértica. Mas naquela região desértica, aquele rio volta a ter águas. E águas com volume. Então ele está dizendo assim: restaura a nossa sorte, Senhor. Aqui parece que não tem nada, aqui parece que não tem jeito, mas se o Senhor restaurar, vai vir de novo essa água, vai trazer vida novamente. Então olhar para as experiências que eles tiveram, fazia com que eles pudessem crer no improvável. Rio no deserto é improvável, gente. Olhar para o leito de um rio seco e acreditar que vai ter água de novo ali, não parece natural. É improvável, mas você já viu uma vez, já aconteceu, vai acontecer de novo. Eu sei que Deus tem poder para fazer de novo, amém? E foi isso que eles experimentaram, essa esperança na graça de Deus, que é mais forte do que as notícias do momento. Eles estavam como quem sonha, voltando, e de repente eles viam as coisas ainda destruídas, precisando de restauração. Ah, mas se Deus nos trouxe até aqui, é esse Deus que vai também fazer a gente levantar esses muros, levantar esse templo, é esse Deus que vai fazer com que a obra seja completa. Aquele que começou a boa obra vai terminá-la, amém? Então, a experiência de restauração alimenta a esperança para um novo tempo, para uma nova restauração. Aquela esperança foi regada em oração. Ele diz: restaura, Senhor. Eles estavam orando, buscando e sabiam que ia acontecer. Você precisa experimentar esse círculo virtuoso em que uma bênção produz outra bênção, em que uma restauração produz a fé para outra restauração, em que um passo que você dá de fé, de consagração, faz com que você experimente o poder de Deus, e aí você diz: eu quero mais o poder de Deus. Em vez de um círculo vicioso de ir de queda em queda, de problema em problema, você pode começar a experimentar o poder de Deus. E cada experiência vai te dar força, vai te dar fé, para que você experimente coisas novas, amém? A sexta marca de uma restauração que vem de Deus, é que ela traz ânimo na espera. Versículos 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Traz ânimo na espera. A restauração que a gente precisa, nem sempre é instantânea. A restauração que vem de Deus, não significa que hoje você vai sair daqui com tudo resolvido na sua vida. Algumas coisas exigem um processo, exigem um tratamento de Deus. E enquanto você está buscando, enquanto você está semeando, você precisa ter esperança. E o texto diz claramente: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Semear é uma tarefa árdua. Semear onde não tem nada é uma tarefa árdua. Porque quem semeia, a gente não vive isso aqui, né? Não sei se alguém aqui já foi agricultor, mas a gente entende bem a figura. Quando você semeia, o cara tem que ter fé, gente. Quem vive do campo tem que ter fé. Porque vai chover esse ano? Não sei. Se faltar chuva na hora certa, essa semente não brota. Ou vai dar frutos mirrados. E se chover demais, pode estragar toda a colheita. Semear exige esperança, exige fé. Você semeia e você sabe que lá na frente você vai colher o fruto. Mas enquanto o fruto não chegou, o que é que você tem na mão? Ainda nada, somente a esperança. Então, esse processo exige que a gente creia no poder de Deus, que a gente olhe para frente e saiba que vale a pena, sim, nós vamos colher, vale a pena semear algo bom. Semeie algo bom na sua vida, semeie as sementes de uma restauração. Essa restauração que vem de Deus
é feita pelo poder de Deus, como eu falei, mas a gente precisa também saber que há algumas coisas que nós fazemos. Ore, busque a Deus, leia a palavra, congregue, busque a Deus, busque o poder do Espírito Santo na tua vida. Vale a pena semear. As pessoas às vezes se dedicam a coisas tão inúteis, e algo que vai trazer tanta alegria na tua vida, você não vai se dedicar, não vai semear? Semeie e creia, espere pelo momento em que você vai ter a alegria de colher. Então, aquele que semeia tem a expectativa, ele não está vendo ainda os resultados. Mas Gálatas 6, 8 e 9 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não deixe de fazer o bem, não deixe de semear para Deus, de semear para o teu crescimento espiritual, para a tua vida espiritual, para a vida da tua família. Não deixe de semear no teu relacionamento pessoal com Deus, porque você vai colher, o fruto virá. Paulo está dizendo claramente, se semearmos, se não desfalecermos, a seu tempo, na hora certa, o fruto virá. Mas a restauração que vem de Deus exige essa perseverança, essa paciência, exige que você esteja com ânimo enquanto espera, olhando para aquilo que Deus já fez, alimentando a sua esperança para aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém? Então não desista, semeie. E a sétima e última marca da restauração que vem de Deus é que ela é fundamentada em promessas. O mesmo versículo 5 e 6, que mostra para a gente a necessidade de semear, é uma promessa, porque ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não tem outra opção, você vai colher, vai chegar o resultado, é uma promessa de Deus, o resultado virá. Quem sai andando e chorando, como talvez você esteja nesse momento, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Você vai voltar, você vai experimentar o poder de Deus, se você semear, amém? Então, há promessas de Deus, e eu vou dizer para você, é interessante como esse momento do exílio e do retorno que eles estão celebrando aqui, o retorno no Salmo 126, ele foi profetizado tantas vezes. Eu acabei de ler há pouco tempo, Isaías 2 vezes falando do retorno que eles teriam, e lá em Deuteronômio, no capítulo 30, Deus já tinha avisado séculos antes, gente. Quando eles entraram na terra, Deus já avisou: vai ser assim, a lei é essa, se vocês seguirem por aqui vai ser esse o resultado, se seguirem por aqui vai ser esse. Escolham o que é que vocês vão semear, para que vocês possam colher o que vocês desejam. Estou propondo para vocês a bênção e a maldição. E lá então em Deuteronômio capítulo 30, versículos 1 a 3, diz assim: quando pois todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordardes delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. Veja bem, isso aqui é lá em Deuteronômio, quando eles estavam entrando, tomando posse da terra, começando a vida da nação, muito antes de se tornar um grande reino com Davi, com Salomão, muito antes. E Deus já estava dizendo das nações para onde eles seriam enviados: e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Ele mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Em Gênesis 28:15, eis que sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Promessa feita a Jacó, vale para a sua vida também? Vale para a nossa vida hoje, gente? Deus deixou de ser gracioso? Será que Deus, quando preparou aquele povo, transformou Israel numa nação, ele já estava antevendo, ele sabia
que eles iriam errar, que haveria um processo de disciplina, que eles iriam ser espalhados entre os povos e que Deus precisaria trazê-los de volta. E conosco, Deus não sabe? Quando você entregou sua vida a Jesus, Deus não sabia que você ainda não estava perfeito? Sabe, um erro que muita gente comete é de dizer assim: quando eu estiver bom eu vou buscar Deus. Eu já preguei o evangelho para algumas pessoas que disseram assim: eu não estou pronto ainda, eu preciso consertar algumas coisas, e depois que eu consertar algumas coisas, aí eu posso ir para a igreja. Do jeito que eu estou, não posso ir para a igreja. É o contrário, gente. Deus sabe de todas as nossas fraquezas, Ele sabe das nossas necessidades, mas é Ele quem tem o poder para fazer essa restauração. Existem promessas de Deus desde o Gênesis, depois fomos para Deuteronômio, fomos lá para os profetas, para Isaías, e chega em Salmos ali a concretização, tudo mostrando que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe quem você é, Ele sabe como você está, Ele não se enganou quando Ele te chamou, Ele não pensou que você fosse ser bonzinho e perfeito, não, Ele sabia de todas as tuas fragilidades, Ele sabia que em alguns momentos você precisaria de uma restauração que vem de Deus. Há promessas de Deus para a tua vida, amém? Então, se você precisa de uma restauração, creia, ela está disponível hoje. Existem promessas de Deus em toda a palavra, de que Deus é bondoso, é gracioso, e mesmo conhecendo todas as nossas fraquezas e fragilidades, os nossos pecados, aqueles que a gente não cometeu ainda, Ele nos ama e Ele está pronto a restaurar nossa vida, se nós o buscarmos, amém?